Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Quero manifestar mais uma vez minha gratidão por ter vocês aqui no nosso canal, o canal da Sociedade Brasileira de Proteção Humana. Sempre pra gente é muito bom estar aqui divulgando informações de nossas instituições, das organizações e organismos que fazem parte desse grande apanhado de amigos e irmãos que trabalham nessa enorme rede do bem. Hoje estou em férias, mas não é porque a gente está em férias que a gente deixa principalmente os trabalhos de relevância social de lado. Pelo contrário, é um momento que a gente pode até articular um pouco mais as informações, pensar um pouco mais nas diversas demandas que sempre são trazidas para a SOBRAP e principalmente para os organismos que fazem parte da nossa Sociedade Brasileira de Proteção Humana. Hoje eu vim trazer aqui para vocês um pouco da história e da memória do nosso livro Bombeiro Civil no Brasil, que nós criamos em 2009, no momento em que havia uma grande lacuna em obras com este tema. Até então, nós nem lei ainda não tínhamos, porque a lei ela foi promulgada em janeiro de 2009, né? A Lei 11.901, que até então era apenas um projeto de lei. E aí, com a sanção presidencial da Lei 11.901, uma série de coisas iriam acontecer a partir dali. E era necessário que nós tivéssemos um registro, não técnico, mas um registro memorial daquele momento em que a profissão bombeiro civil estava começando a passar ou começando a se desenvolver melhor. Veja bem, nós não deixamos de valorizar aqueles que nos antecederam, que têm trabalhos fantásticos e um histórico de lutas memorável. Nós apenas colocamos no papel o que até então ninguém havia pensado em colocar ou havia tido atitude para fazer, que foi o livro Bombeiro Civil no Brasil. O livro Bombeiro Civil no Brasil, que é este livro aqui, o qual nós fizemos 3 edições, tá? Primeira edição, uma edição menor, que eu coloquei disponível gratuitamente através de domínio público do Ministério da Cultura. A segunda edição, que eu coloquei muito recentemente à disposição aí no Passeio Direto. E a terceira edição, que nós não disponibilizamos na totalidade, mesmo sabendo que existem algumas pessoas que acabaram pegando esse material na internet de alguma forma e até vendendo algumas de nossas obras sem nossa autorização. Como é conhecido de vocês, toda obra no Brasil ela precisa ter um registro na Biblioteca Nacional. E nós temos o registro da obra Bombeiro Civil no Brasil, não só na Biblioteca Nacional, como também temos esse registro de obras no ISBN, tá? Que é o Standard Serial Book Number. São documentos que são necessários e que dizem que realmente aquela obra tem os direitos autorais assegurados àquela pessoa. Não que nós tivéssemos interesse de comercializar essas obras, não. O nosso interesse foi que o direito que nós temos assegurado por lei, por sermos o autor da obra, ela seja preservada. Nós sabemos que houveram muitos comentários a respeito desse trabalho. Teve diretor de escola de formação de bombeiro civil que nem queria ver a gente, porque se achavam detentores de todo o conhecimento da área de bombeiro profissional civil. Mas como eu tenho que levar muitas coisas na esportiva, e a gente tem que ser uma pessoa melhor a cada dia, a gente releva essas coisas porque a gente sabe que são pessoas muito fracas de espírito, que não têm realmente aquela vontade de ajudar, que não seja oferir lucro com tudo que vem à mão. E já comigo é bem diferente, porque o nosso trabalho é incentivar e inspirar pessoas
a serem pessoas cada vez melhores. E foi isso que nós fizemos com o livro Bombeiro Civil no Brasil, em todas as suas edições, sempre tentando levar para as pessoas essa informação que demanda, com certeza, algum ato, que demanda geralmente o quê? Se apossar, se apropriar da história do bombeiro civil no Brasil. Uma profissão que exerci com muito orgulho, com muita satisfação durante muitos anos, né? Não só como bombeiro, como supervisor de bombeiros, como coordenador de bombeiros e chefe de bombeiros e emergências durante muito tempo e gestor de bombeiros na administração pública. Então não estou falando de nada que a gente desconhece. Estamos falando de algo que a gente conhece, que a gente sabe um pouquinho como funciona, porque a gente aprende todos os dias, tá certo? Mas deixar um legado na história, principalmente do bombeiro civil, do que foi feito. Uma das coisas que a gente registrou, não só no livro Bombeiro Civil do Brasil, mas sempre costumo comentar, é que quem não conhece sua história renega sua própria existência. Daí, aquele profissional, ou péssimo profissional, que não conhece os meandros, como se deu a evolução da sua própria história, e quem fez história dentro da história da sua profissão, infelizmente está fadado ao fracasso. As grandes instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil, né, os conselhos de profissionais, as grandes universidades, elas carregam dentro de si, lá dentro das instituições, uma galeria específica para homenagear as pessoas que fizeram história e os seus comandantes. É uma pena que esse tipo vamos dizer assim, de homenagem, de reconhecimento ainda não exista entre os bombeiros civis, que possuem tantas instituições, tantas associações, mas pouquíssimas com legitimidade e com, vamos dizer assim, com capacidade para representar de fato o bombeiro civil sem uma bandeira ideológica, sem uma bandeira política ou sem qualquer outra finalidade que não seja uma parte social que muitas instituições têm negado ao longo do tempo. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem alguma sugestão a fazer, coloque nos comentários que vão estar logo aqui embaixo no vídeo, tá? À disposição de todos vocês para que nós possamos bater um papo, conversar, trocar uma ideia, tá? Algumas pessoas até me perguntam hoje, professor Aparecido, por que o senhor não editou uma nova edição do Bombeiro Civil no Brasil e de outros livros que o senhor também já publicou? Alguns sim, a gente continua publicando, como é o caso aqui do Capelania Policial, tá? Que a gente continua publicando, né? Segurança do Trabalho em Universidades, que também a gente continua falando e publicando, tá? Combatendo o Bom Combate, que é um livro que inclusive tem na internet aí para vender. Eu não autorizei a venda, mas eu não vou perder tempo com gente que não tem noção, né? Só sem noção, né? Ainda bem o nosso nome está preservado lá na obra, né? Mas o Bombeiro Civil, ele tem uma história muito interessante. Eu recebi, e tenho prova disso, diversas pessoas que queriam ser parceiros na edição. Mas queriam ser parceiros da seguinte forma: você banca e a gente goza, né? Vou usar essa expressão, tá? Desculpem ser uma expressão um pouco pesada, mas é a realidade. Nós temos pessoas que gostariam disso, de ter uma edição com o nome da instituição, da empresa deles, mas sem contrapartida nenhuma. Então, meus queridos, para a gente tirar do bolso e continuar fazendo, escrevendo mais do que o que nós fizemos, aí fica complicado. Porque enquanto muita gente ficaria muito bem obrigado, nós ficaríamos com as dívidas. Então, se você trabalha em rede, todos devem colaborar. Se você ama a profissão, devem todos colaborar. Se todos querem o livro, por que não todos colaborarem, né? Lógico, existem outros trabalhos de outras autoras, inclusive eu tenho um exemplar aqui também, de uma editora muito amiga minha lá de Minas, a Adriana Ferreira Fernandes, que escreveu Bombeiro Profissional Civil, que é uma das obras também raríssimas do meio do bombeiro civil e que eu tenho a honra
e a grande satisfação de ter aqui, e ainda com uma dedicatória da minha querida amiga Adriana Fernandes, advogada, uma senhora operadora do direito e que tem o meu respeito e a minha consideração, né? Temos também o livro Força Tarefa Brasileira, que nós escrevemos sem nenhum recurso de quem quer que seja. Quem bancou essa edição fomos nós, tá? Sem nenhum recurso de ninguém, tá? Então, antes de você tirar suas conclusões, ouça e fale com a gente, que foi o autor, que investimos nisso e que acreditamos nisso, que acreditamos no sonho do Bombeiro Civil, que acreditamos no sonho Força Tarefa Brasileira e que acreditamos em outros sonhos como a Capelania Policial, que também não tinha nenhum livro até que nós escrevêssemos o livro que nós lançamos ano passado. Então, amigos, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um ótimo final de tarde e estamos aqui à inteira disposição. Fiquem todos com Deus e o meu forte e fraterno abraço a todos vocês.